O extremismo evangélico, esta que é a capa da revista super interessante deste último mês de setembro do ano de 2015. Eu achei muito interessante realmente essa matéria e decidi trazer aqui no canal para que nós possamos bater um papo um pouco mais de perto sobre algumas impressões e inclusive alguns fatos que já me preocupam há muito tempo dentro deste tema que está sendo abordado na edição deste mês. Mas antes de mais nada, eu gostaria de estar deixando claro a você que está nos assistindo nesse vídeo que a intenção desta matéria, a intenção deste vídeo aqui no canal oficial Fato Notícias, não existe nenhuma conotação religiosa. O nosso intuito não é debater religião, não é debater qual a melhor religião, qual religião você pertence, mas sim nós podemos esclarecer principalmente o que está acontecendo Brasil afora, neste emaranhado que está tomando conta a cada dia mais e nos afundando dentro deste cenário com essas pessoas que são verdadeiros lobos com capas de cordeiro. Então, ressaltando mais uma vez, pessoal, vamos sim abrir o debate nesse canal, vamos estar abrindo os comentários para vocês, desde que sejam feitos de forma respeitosa comigo e também com as outras pessoas que aqui estão interagindo dentro desta matéria. Bom, revista super interessante, né? Nos traz aqui, como eu disse ainda há pouco, o extremismo evangélico. Uma matéria onde eu gostaria de inclusive estar cumprimentando o colega de profissão, não o conheço pessoalmente, mas por termos a mesma formação, jornalista Leandro Bagutti, que fez aqui realmente com muita maestria essa matéria, e gostaria de ressaltar inclusive também o cumprimento ao diretor de redação, Denis Russo, que permitiu e realmente realizou esse trabalho na Super Interessante para que estes fatos fossem realmente divulgados. Acima de tudo, é uma matéria de muita coragem o que nós temos aqui. E eu não vou também procurar contar tudo que está aqui na revista, porque seria até uma certa falta de ética como profissional de imprensa, respeitando os meus amigos que têm que sim divulgar o seu material, mas vou procurar dar algumas opiniões. E se você quiser saber ainda mais, eu vou deixar o site da Super Interessante aqui na descrição para que vocês possam assinar a revista. Inclusive a Super Interessante, ela disponibiliza links online para edições anteriores, ou mesmo comprá-la se você está vendo esse vídeo aqui noutra época, onde essa revista que circula o Brasil inteiro já saiu das bancas. Bom, a matéria é muito veemente e ela começa retratando um determinado pastor lá do estado de Minas Gerais que está cometendo um grande desagravo humanitário. Esse desagravo é de realmente incitar a violência contra outras religiões, principalmente as religiões que são correspondentes à Umbanda realmente, as pessoas do Candomblé e pessoas que são interligadas a esse tipo de afinidade, assim que eu gosto de classificar. Mas antes de mais nada também, eu gostaria de estar dizendo aqui que eu estou aqui realmente dando a minha opinião como jornalista, como cidadão. Eu não sou nem evangélico e nem umbandista, mas sim um ser humano que estou me sensibilizando muito com o que foi dito aqui e coisas que nós acompanhamos recentemente, inclusive na mídia, no Facebook, e vieram à tona. Bem, esse pastor que lá em Minas Gerais está pregando essa segregação religiosa, eu vou procurar nem citar o nome dele aqui, porque acho que determinados atos é como político, por exemplo. Você falou o nome, falou bem ou falou mal, é como aquele velho ditado: você está falando de mim, você está fazendo propaganda. E eu acho que essa pessoa, ela não merece realmente que seja falado o nome dela aqui. Afinal de contas, um ser humano que tem esse tipo de pensamento, ele tem que evoluir muito ainda como pessoa para que realmente ele possa realmente ter seu nome ventilado, ou seja por A, B ou C. Mas bem, é verdade que existem as pessoas que acreditam no que ele faz. Eu mesmo, por curiosidade, após ver a Super Interessante aqui, observei alguns vídeos, alguns cultos religiosos, né, que ele prega, inclusive no YouTube, e percebi veemente o que está dizendo aqui na revista Super Interessante. É uma pessoa que, através das palavras de Deus, assim como ele coloca, ele acaba passando inúmeras mensagens subliminares, incitando sim a violência, para que possa trabalhar a cabeça de algumas pessoas para coisas que são realmente totalmente contrárias à realidade de nós que somos seres humanos. Afinal de contas, se Jesus deixou aquela mensagem, amai uns aos outros,
eu acredito que ele está totalmente distante dessa proposta. E digo mais para vocês. Eu acredito que vocês que são evangélicos de verdade, eu, por exemplo, eu tenho inúmeros amigos evangélicos e gosto muito deles e são pessoas de bem, pessoas de caráter. E são vocês que devem realmente começar a tomar um determinado tipo de postura contra esse tipo de pessoa, contra essas pessoas que dizem ser os líderes de vocês. Nós não podemos generalizar. Por exemplo, quando eu vi a capa, o extremismo evangélico, eu comprei a revista justamente para que eu possa ler, porque eu já pensei, puta, lá vem bucha. Mas nós observamos aqui, que é super interessante, ela procura passar, acima de tudo, para vocês, principalmente, como eu disse, vocês evangélicos, a questão justamente de uma notoriedade para que possa realmente abrir a cabeça de vocês e estar mostrando o que essas pessoas estão fazendo com a própria religião, que eu digo mais uma vez, não condiz com isso. Eu conheço muitas pessoas que frequentam, seja a Igreja Batista, ou seja realmente o Testemunho de Jeová, ou seja a Igreja Presbiteriana e outras mais aí, que são pais de famílias exemplares, são pessoas amorosas, são pessoas amigas principalmente, e realmente o que está sendo feito aqui não condiz. Para essa pessoa que inclusive, né, como diz aqui na revista, invadiu lá uma festa, né, que estava sendo realizada em Belo Horizonte, lá que estava sendo realizada em prol da crença deles, a festa do Preto Velho e etc e tal, e colocou inclusive algumas palavras, se vocês me desculpem, mas eu vou até ter que ler aqui, né, pequeninos trechinhos, eu já disse, para quem quiser ter acesso à matéria completa, eu não vou falar tudo não, está aqui na descrição. Vamos dar uma busca e apreensão no Preto Velho. Outra frase, vamos desenhar Cristo na alma deles. Eu gostaria de saber, por exemplo, se esse cidadão ele teria a coragem, por exemplo, de invadir uma mesquita, tá? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Não precisaria ser nem no Brasil. Ele poderia, por exemplo, pegar um avião, já com os seguidores dele, já que o cara realmente está no poder da ordem, ele realmente está acima do bem e do mal, ele acredita realmente que ele tenha realmente aquele poder de persuasão sobre todos que estão à volta, na palavra de um Deus que não é o Deus realmente que nós acreditamos, que os evangélicos de verdade acreditamos, e outras pessoas que pregam o bem, porque as pessoas religiosas de verdade são essas pessoas que pregam o bem, não as pessoas que pregam o mal aqui. Mas eu gostaria de ver ele, por exemplo, chegar lá no Oriente Médio, tá, com esses tipos de palavras aqui, e falar, por exemplo, nós viemos dar um BO em Alá. O que será que aconteceria com ele lá, por exemplo? Né? Nós viemos aqui desenhar Cristo na alma de vocês. Será que ele teria coragem? E é sempre legal nós podermos abrir um parênteses para nós mostrarmos a vocês também um pouquinho de história. No ano de 1099, houve a famosa invasão, o cerco a Jerusalém. Quem não sabe muito bem e quer acompanhar ainda mais o que eu estou dizendo para vocês, basta buscar aí no Google, no Wikipedia, que vai realmente saber de maiores detalhes. Porém, resumindo aqui, na época os Cavaleiros Templários, que se intitulavam como representantes de Deus, tal qual esse cara está fazendo aqui agora, né, invadindo algumas religiões, fizeram um cerco a Jerusalém e tomaram, massacrando milhares e milhares de muçulmanos. E a justificativa era de que realmente eles teriam que impor a palavra e a ordem de um Deus único, proveniente de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso custou muitas e muitas vidas, e um massacre sem igual até hoje na história. Mas na verdade, unicamente o que os Cavaleiros Templários queriam eram as riquezas que existiam em Jerusalém e o território em si como um todo. Porém, hoje, meus amigos, nós vivemos na era da informática, nós temos a informação muito próxima de nós, como nós estamos vendo, inclusive, aqui na revista Super Interessante. O que faz com que esses caras realmente comecem a agir vagarosamente. Mas, como nós percebemos aqui, a informação vem facilmente à mídia. Talvez por isso ainda que nós não tomamos um rumo tão grande. Mas, como eu disse ainda há pouco, ainda há tempo, e principalmente vocês que estão muito próximos a eles, cobrem isso deles e procurem, acima de tudo, coibir. E falando realmente em falsos profetas, nós entramos também nesta matéria muito bem realizada, onde eu não canso realmente de destacar e elogiar a toda a equipe da Super Interessante. Ela nos abre a mente para outra questão que está realmente
inundando o Brasil negativamente, a questão da bancada evangélica que nós temos hoje no Congresso Nacional. Para mim começar a desenhar a minha opinião a respeito disso, eu vou começar a dizer que o Brasil é o único país no mundo onde é permitido, por exemplo, fazer-se uma campanha eleitoral onde é possível se estampar, por exemplo, um codinome profissional ao candidato. Por exemplo, Pastor Zé Malaquias, não sei das quantas, número tal, Coronel Fulano, Doutor Ciclano. Poxa vida, isso já começa um chavão extraordinário, principalmente para aquelas pessoas que não têm muita instrução, já serem levadas ao impressionismo. Eu estive, por exemplo, morando na Europa durante alguns meses, logo no início desse ano de 2015, e, por exemplo, eu lia jornais todos os dias, eu pesquisei sobre esporte, sobre política, sobre religião, e isso jamais, esses caras jamais seriam permitidos fazerem o que eles fazem, por exemplo, lá na Europa. Estados Unidos eu não tenho conhecimento porque ainda não estive por lá, mas jamais, por exemplo, na Inglaterra, o país que eu morei, esses caras teriam a mínima condição de se instaurar lá, por exemplo, candidato ao parlamento será o reverendo fulano de tal. Jamais. Jamais. Porém, é totalmente deturpado isso que é permitido no Brasil. Imaginem vocês, se lá nos Estados Unidos, quando o Arnold Schwarzenegger foi eleito governador, ele pregasse, por exemplo, lá na campanha eleitoral dele: votem em Arnold Schwarzenegger, o exterminador do futuro que virá para exterminar a corrupção. Jamais, jamais. O Brasil tem que acabar com isso de uma vez por todas. Mas, infelizmente, como nós estamos falando dessa matéria, o extremismo evangélico que foi divulgado na revista Super Interessante, nós temos que citar aqui o que foi falado aqui na matéria Bem Verdade, onde se destaca e fala-se muito sobre a tal da bancada evangélica. Essa bancada evangélica, ela está sendo mantida principalmente não por seus méritos políticos, não pelos seus méritos em defesa do cidadão, mas eles estão sendo eleitos unicamente por uma simpatia religiosa. E você, aquele que realmente está elegendo essas pessoas para formarem essa bancada evangélica, você está contribuindo principalmente para que o nome do Brasil seja jogado no lixo cada vez mais, porque o que esses caras querem é cada vez mais montarem em cima da religião como se monta em cima de um cavalo. E você está lá embaixo de tudo isso daí. Você, cidadão brasileiro, você tem que abrir os olhos realmente. Eu vou ler só um trechinho, tá? Os meus amigos da Super Interessante que me perdoem, mas eu vou ler só um trechinho aqui, onde fala-se realmente da política, para a gente poder abrir o debate para um outro requisito aqui. Onde, inclusive, em um dos parágrafos nós vemos a seguinte citação: a batalha evangélica também extrapolou o altar e chegou com deputados evangélicos, que bloqueiam qualquer proposta que vá contra as crenças religiosas. Eles rezam o Pai Nosso no Congresso e se propõem a realizar projetos para criminalizar e criticar as outras religiões. Além disso, a Câmara dos Deputados já aprovou leis que aumentam a isenção de impostos a igrejas, livrando os pastores de pagar tributos pelas comissões que recebem. Eles têm metas a alcançar, precisam conquistar novos fiéis e aumentar a arrecadação do dízimo. Logo são bonificados por seus líderes quando conseguem. E isso é tributado. Pela proposta, não será mais. Ainda no pacote tributário, a Câmara anistiou multas de 200 milhões aplicadas pela Receita Federal às igrejas. Gente, isso é muito grave. Isso é uma questão que você realmente que está elegendo esses caras, seja você evangélico, ou seja você espírita, ou seja você messiânico, do candomblé, budista, etc. e tal, vocês estão elegendo bandidos. Abram os olhos, porque isso aqui é uma coisa muito grave. Se você ficar devendo um centavozinho para a Receita Federal, para o imposto de renda, você é preso e é obrigado a pagar no dia seguinte. Mas agora, esses caras que estão montados nesse cavalo chamado religião, eles estão nos estuprando a cada dia nesse país. Abram os olhos. Não é porque você foi à igreja e o cara é simplesmente o seu pastor que você tem a obrigação de votar nele. Procure saber direito quem são esses caras. Procure fiscalizar principalmente os que estão lá hoje. Tá? Procurem, por exemplo, verificar situações, por exemplo, o que esses caras estão fazendo.
Por exemplo, se você está vendo esse vídeo agora e você conhece um desses caras que está lá em Brasília, por exemplo, pergunta aqui sobre esses 200 milhões que foram anistiados da Receita Federal. Vocês podem também, por exemplo, perguntar o porquê que existe essa isenção em cima do dízimo. Você paga o dízimo com o esforço, muitas das vezes, aí do seu trabalho. Existem trabalhadores que ganham aí 2 salários mínimos, tem gente que ganha um só, e os caras chegam lá e falam assim, você tem que dar 30% para Deus, tá? Mas os outros 70% que fica para você, você vai despejar e você vai ter que pagar o seu imposto de renda. Agora, esses 30% que caiu na mão deles, está livre, livre, livre. E por isso que eu digo que a matéria da Super Interessante, ela, além de tudo, ela é muito esclarecedora. É uma matéria que realmente vale a pena você ler. E digo mais uma vez, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de confundir e criar polêmicas aqui no YouTube, como não é a nossa intenção direta. Nós não estamos fazendo críticas à religião dos evangélicos, ao qual eu volto a repetir, tenho muitos amigos evangélicos e são pessoas de bem, mas sim contra as pessoas que estão se aproveitando dessa, que é uma das religiões mais importantes realmente, que levam sim o nome de Deus para benefício próprio. Então são vocês realmente evangélicos que têm que começar a fiscalizar e acompanhar de perto. E já comece sim, dentro da sua própria igreja, por que não? Comece a questionar, por exemplo. Eu tenho uma série de amigos aí que, quando começaram a questionar alguns feitos, foram imediatamente afastados de suas funções que tinham dentro da congregação. Não vou citar igreja, nome, cidade, mas comece, por exemplo, a questionar, principalmente aqui essa matéria. E a matéria ainda, ela cita aqui outros pontos, Ela cita outros pontos aqui, por exemplo, como a disputa entre Edir Macedo e Silas Malafaia. Ela esclarece de uma maneira bem resumida, por exemplo, como que está realmente esse bang-bang aí entre os dois líderes religiosos que disputam o território brasileiro hoje, que disputam a crença dos fiéis, que disputam aí punho a punho o que será, realmente qual igreja alcançará o maior êxito num futuro muito próximo aqui dentro do nosso Brasil. Porém, isso me fez lembrar um filme. Eu assisti, por exemplo, existe um filme chamado Coração Satânico, com o Mickey Rourke e também com o Robert De Niro. Esse filme foi feito em 1988, ele é meio antigueira, em que o Robert De Niro ele faz o próprio demônio, e ele chega no final, ele fala uma frase muito interessante para o personagem do Mickey Rourke, E ele diz a seguinte frase: no seu mundo existem muitas religiões, mas eu predomino justamente porque nenhuma delas ensinou o homem a amar de verdade um ao outro. Eu acho que isso resume muita coisa do que nós debatemos hoje aqui e de que realmente está estampado na revista Super Interessante do mês de setembro. E a revista continua, inclusive, citando aqui um texto onde gay também é crente, muito interessante também. Eu não vou comentar muito sobre isso daqui para nós não estendermos muito o vídeo, mas vale a pena aí, mais uma vez, a dica da revista Super Interessante. Eu vou estar deixando a descrição aí para quem quiser adquirir a revista. Quem está assistindo o vídeo ainda no mês de setembro, dá para tempo de correr na banca. Quem ainda não está, dá uma verificada lá, tá, no site, que deve ter online para quem é assinante, ou para você comprar a revista impressa, ainda pode ser que dê tempo. Galera, eu vou ficando por aqui e deixando aquele pedido para vocês: inscrevam-se no canal. Afinal de contas, esse é um canal com o propósito de levar notícias, debate, informação e principalmente fazer amizade, estar muito próximo de cada um de vocês. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas em breve nós teremos muito mais aqui dentro do canal Fato Notícias. Até lá!